a resolução de uma questão do primeiro semestre da FATEC. Observe, há livros da famosa escritora Agatha Christie que fazem menção a crimes que foram cometidos com o uso de substâncias químicas. E um misterioso caso de Styles é citar a substância hidrocloreto de estricnina, extremamente venenosa, cuja solubilidade em água é cerca de 1 grama por 40 ml. Sabendo que a massa molar dessa substância é aproximadamente 400 gramas por mol, calcula-se que a solubilidade em água do veneno em questão, expressa em mol por litro, seja da ordem de. Observe, o que ele quer que você passe a solubilidade de gramas por ml, 1 grama por 40 ml, para mol por litro. Observe, então vou precisar converter esse valor de massa correspondente o quê? A 1 grama em quantidade de matéria. Para isso, eu vou ter aqui a massa molar do cloreto de hidrocloreto de estricnina. Então, a massa molar dele será correspondente a 400 gramas por mol. Observem, eu sei que quando tiver 400 gramas, correspondem a 1 mol. Então, quando eu tenho a massa de 1 grama de hidrocloreto de estricnina, corresponderá a uma certa quantidade de matéria. Então, teremos aqui 400 vezes x é igual a 1 vezes 1. X é igual a 1 dividido por 400. Então, nós teremos x correspondente a 2,5 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, x será igual a quê? A 2,5 vezes 10 a menos o quê? 3. É claro, ficou uma coisa linda essa letra. Depois que eu tenho a quantidade de matéria correspondente a 1 grama, que seria o quê? 2,5 vezes 10 a menos 3, eu tenho condições de calcular solubilidade em mol por litro. Só que observe, mol por litro, ele determina que o volume obrigatoriamente seja em litros. Tá? Só que eu estou trabalhando aqui inicialmente com o volume em ml. Vamos inicialmente trabalhar com o volume em ml para não complicarmos os cálculos. Então, quando eu tiver a concentração molar, eu vou ter uma quantidade de matéria, X, que eu sei, dissolvida em litro. Como falei, vamos trabalhar com volume. E converter o volume de litros para ml, para não termos muito problema com os cálculos. Então, quando tiver X mol dissolvidos em 1000 ml. O que acontecerá agora para nós determinarmos a concentração em mol por litro? Vou precisar ver qual era a quantidade de matéria dissolvida em 40 gramas, 40 ml de água. Seria o quê? 2,5 vezes 10 a menos 3 o quê? Mol. Lembrando que 2,5 vezes 10 a menos 3 mol estavam dissolvidos em 40 ml de água. Continuando com isso, note, estabelecemos a nossa relação de proporção, estabelecemos a nossa regra de 3, então será o quê? 40x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. Então, meu x aqui nesse caso será igual a 2,5 dividido por 40. Então, isso será igual a 6,25 vezes 10 a menos 2 mol. Então, a concentração molar nossa será a mesma coisa que 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Nota que a alternativa correta, então, será o item C, por aproximação.
aproximação, sob patrocínio do açougue Boi Feliz e também da funerária Volte Sempre. Muito obrigado.